Boa noite a todos, boa noite, Neusélia, mais uma noite de estudos. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Vamos dar início a mais um estudo do Evangelho, né? Nossa leitura inicial do livro Leis Morais da Vida, capítulo 12, a tranquilidade. Conceituas tranquilidade qual se for a inércia ou indolência, dever ausente e lazer demorado. Face a isso, pensas em férias, recreação, com que supões aliviar as aflições íntimas, solucionar problemas e complexidades do cotidiano. Talvez consigas, em ocupações de tal natureza, renovar as forças, catalisar energias e predispor-te. Sem o esforço interno, intransferível com que te defrontarás, assumindo posição decisiva para os embates de reeducação, dificilmente lograrás êxito. A tranquilidade independe de paisagens, circunstâncias e ocasiões. Estabelece-se no espírito como resultado de uma consciência pacificada, que decorre ao seu turno de uma vivência moral e social concorde com os postulados de enobrecimento espiritual. Fatores externos criam, às vezes, possibilidades, circunstâncias para as aquisições do espírito. É, porém, nas refregas da evolução, lapidando imperfeições e arestas, que o homem se autodescobre, conhece-se e premia-se com a ação libertadora. Quando existe harmonia interior, os ruídos de fora não ecoam perturbadoramente. Se condicionas a tua tranquilidade a lugares, pessoas e fatores externos, submetes-te apenas ao anestésico condicionante para o lazer dos sentidos. Se necessitas de silêncio, melodia, ginástica para a tranquilidade, apenas estás no rumo. Se te enerva a espera ou te desagrada o cansaço e o medo, frui somente comodidades, encontrando-te longe da tranquilidade real. Um espírito tranquilo não se atemoriza, nem se enfada, não se desarranja, nem se rebela, porquanto, pacificado pela consciência reta, vibram nele as energias da renovação constante e do otimismo perene. Jesus, no Sermão da Montanha ou no Gólgota, manteve-se o mesmo. Estatuindo a carta magna para a humanidade, louvou Deus e, padecendo a injustiça humana, agradeceu ao Pai, enquanto perdoou os homens. Íntegro, confiante, demonstrou até o momento último que a tranquilidade é preciosa aquisição com que a vitória da vida coroa as lutas nas incessantes batalhas do existir. Então, aquela questão da que a tranquilidade realmente é algo que está dentro, não está Linda essa leitura, né? não está do lado de fora. A nossa prece eu tirei do site Gotas de Paz, mas não tem autoria, não. Mestre Jesus, de amor, de bondade celestial, rogamos a permissão para nos dirigirmos a Ti. Humildemente pedir a calma para os nossos corações cansados, a limpeza para nossos pensamentos em peso sobre nós. Pedimos-lhes a cura para a nossa impaciência e a resignação para continuarmos. Liberte as nossas más energias e banha-nos das boas, revitalizando todo o nosso corpo físico e espiritual, trazendo de volta a harmonia e a leveza para o corpo. Acolhe-nos, Senhor, em teus braços ternos, recolhe do nosso corpo as dores que não nos deixam caminhar em segurança. Mestre, damos-lhes as nossas mãos para entrelaçar nas suas, para sentir o quanto precisamos do teu auxílio. Nos acalme, nos guie e nos sustente, onde quer que formos. E assim seja. Da prece da Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, e a ti me confiou a piedade divina, né? Me guarda, me rege, me ilumina. Amém. Pede, faz no bonitinho. Então é isso, nós estamos hoje no estudo minucioso do Evangelho, à luz da doutrina espírita, pelo Centro Espírita Francisco de Assis, baseado no estudo de Verágua da Luiz de Elias. A gente está estudando o capítulo 13 e hoje nós vamos entrar no versículo 4, que dá o versículo 4, que é o segundo versículo da parábola do semeador. No último estudo, nós vimos o iníciozinho da parábola, onde que Jesus disse que eis que o semeador saiu a semear, né, ele anuncia, né? E a gente falou na ocasião, né,
sobre o compromisso específico do personagem principal, que é o semeador. A leitura trouxe a figura do semeador, a gente até estudou, né, o semeador incompleto, que nos ensinou que para que a semeadura seja eficaz, é muito importante que o semeador tenha a empatia, né, de se colocar no local daquele, né, da pessoa, e se ele reconhecer o solo que ele vai semear, a natureza, as suas dificuldades. Então, se ele não reconhecer tudo isso, a semeadura vai ser incompleta, vai ser mal feita. E aí, a Lúcia fala que, né, que numa perspectiva espiritual, não se fala de Jesus e do Evangelho para um coração sem conhecer, de fato, quais são as suas fragilidades e as suas limitações. Porque senão você está falando e a pessoa não está pronta para ouvir, ou você fala algo que não vai ser produtivo para ela, né? Você forçar uma natureza às vezes, né? Então, para ele fala que para isso é necessário mais do que raciocínio, mais do que um conhecimento intelectual ou uma cultura, né, erudita, uma cultura teológica. É preciso ter uma sensibilidade, um sentimento, uma capacidade de você sair do seu ponto de vista, ir para o ponto de vista do outro, se colocar realmente, né, a questão da empatia no lugar do outro, e sentir as suas dores, as suas necessidades, as suas carências, para quê? Para saber qual que é o melhor caminho, a melhor forma para chegar no coração do outro e semear a palavra de forma proveitosa, né? Então, o nosso versículo de hoje diz o seguinte: e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, né? A semente que foi semeada, uma parte da semente caiu à beira do caminho, né? Vieram as aves e as comeram. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 4. Então, a gente vamos analisar duas expressões, à beira do caminho e as aves. A princípio, primeiro, né, à beira do caminho, principalmente, né, o conceito do caminho. Que lá no Evangelho de João, né, no capítulo 14, versículo 16, Jesus já se apresenta como sendo o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aí ele vai falar que os cristãos, no início da sua história, como seguidores do Cristo, eram conhecidos, né, como os homens, né, do caminho. A primeira igreja de Jerusalém era conhecida como a Casa do Caminho, e não só porque ela ficava na estrada que levava de Jericó, de Jerusalém a Jope, mas sobretudo porque era a oficina de trabalho dos homens do caminho, né? Ali era onde eles faziam a Casa do Caminho, aquele trecho ali, era aquele local onde eles trabalhavam mesmo, né? E os justos são os que estão no meio, né? Vai falar assim, o que é o certo? É você andar pelo caminho do meio. A vida do Cristo, os sentimentos, as novas noções de vida que ele trouxe, né? E que ele não só trouxe, mas vivenciou, passa a ser essa noção de justiça, de caridade, que é como caminhar, que é o caminho do meio. Lembrei aqui até no livro Paulo Estevão, né, quando o Lucas faz a sugestão, né, porque eles eram considerados homens do caminho, né, que ele sugere, né, porque ele falou, caminho podem existir vários, né, e deixar dúvidas, né, aí que ele adotou, né, eles, a partir daí da sugestão de Lucas, né, eles adotaram cristãos, né, lembrei disso aqui agora. Mas eram Estar no conhecidos. meio. E aí ele fala que caminhar é colocar os pés em contato com o solo, né? A gente já viu várias vezes que pé significa sentimento humano. Então, é colocar esses nossos sentimentos com o contato do mundo dentro do caminho que Jesus, né, indicou, né? Que Jesus apresentou para a humanidade. A diretiva, né, de como caminhar foi apresentada por Jesus, né? Então, que às vezes a gente tem ideia de caminhar, mas é nos padrões de Jesus, né? Qualquer coisa que vai se afastar dessa centralidade, né? Ou dessa É o centralidade, ou extremo para mais, ou para menos, ou no extremo da esquerda, ou no extremo da direita. Qualquer coisa
já não é o caminho mais, né? É engraçado a gente pensar, né? Porque você imagina o caminho, você não pensa nisso, né? Que tem as beiradas, né? Que é o que caiu, né? Caiu a semente que cai na beira do caminho, né? É uma, já não, já está fora do padrão, né? É. E é o que David fala, né? Que o que define isso melhor é a questão, é a noção de equilíbrio, né? Como eles dizem, né? Que aquela saudação, né? Dos budistas, Budistas. né? Que é justamente, acho que ele conta, né? Que o Buda estava à sombra de um salgueiro. E aí, no momento dele lá de iluminação, ele olha o sol e a lua, e quando o sol e a lua se encontram, ele tem essa percepção, de onde vem o encontro das mãos, né? Aquele gesto que eles fazem, que põe a mão aqui no centro, né? Que é o centro, quer dizer, que é o meio, né? Significando, ele percebe que a iluminação, ou seja, é quando a pessoa fala, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem o sol, nem a lua, nem o dia e nem a noite. Mas aquela Caminho do amenidade, né? meio Nem mesmo, frio, né? nem calor, nem dor, nem conforto. Porque tudo que é demais ou de menos já sai dessa centralidade, né? Principalmente emocional, principalmente, né, espiritual. Por isso que Jesus é o caminho, né? Qualquer coisa que tende para qualquer extremo ou para uma escassez é a margem, sair desse ponto de equilíbrio, dessa centralidade. Aí ele vai lá no livro Paulo Estevão, segunda parte, capítulo 3, que se chama Lutas e Humilhações. Quer falar? Porque ele trabalhou pouco, né? Eu coloquei um É, pouco mais, ali eu peguei um trecho maior. a leitura é muito assim oportuna. Eu achei grande, aí eu falei assim, vai fugir um pouco, né? Porque a luta de Paulo, né, que ele estava lá na igreja na casa do caminho, né, que queria sair para pregar e tudo, aí ele foi, mas aí não teve sucesso lá, e ele chega bravo, né? Então é onde o momento que Pedro fala com ele, né? A melhor posição da vida é o equilíbrio. Porque na ânsia de querer, ele achou assim, pelo fato dele ter encontrado Jesus, já ter uma visão diferente, que bastaria ele sair, né? Exemplificando para as pessoas. E aí é aquela história que a gente volta ali atrás, quando você vai pregar, você tem que saber exatamente aonde vai pregar, né? Para que as sementes não se percam. Porque se a pessoa ainda não tiver madura para absorver o ensinamento, na realidade ela vai adquirir o quê? Resistência contra ele, e a semente se perde. Então, por isso que ele coloca Ele chega bravo, né? Falando com o Pedro. Aí o Pedro ainda dá o exemplo do Judas, né? Ele fala assim, ó, Judas, você é, não viu Judas? Judas quis fazer uma coisa que se perdeu, né? Então ele fala que a melhor posição da vida é a do equilíbrio. Então, não é justo desejar fazer nem menos nem mais do que nos compete, mesmo porque o mestre sentenciou que a cada dia bastam os seus trabalhos, né? E, e é interessante que depois disso o Pedro manda ele embora, né? Fala que ele vai para ele embora e ele vai para Tarso para procurar o pai. Chega lá, o pai dele não recebe, mas não aceita ele, né? Acha, ele quer que ele se reconheça como tendo enlouquecido ou que estava errado. Quando ele não reconhece, o pai manda ele embora, manda só um servo deixar um dinheiro lá para ele, mas na porta. E aí ele fica se sentindo abandonado, triste, né? À beira do caminho, como diz o outro. E aí ele tem um encontro espiritual, né, com a Abigail e com o Estevão, que é aquela, eu acho linda essa parte, que é onde ela fala, né, que ele pergunta, ele faz a pergunta, né, ama, trabalha. ama, né, ó, que fazes para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? Que fazer para adquirir? Ela fala, ama. Como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Trabalho. Jesus aconselha o amor aos inimigos. Aí ela fala, como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus? Trabalha.
E aí depois aí ele fala, todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo, em cooperação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Mas, e os homens? Em toda parte medrava confusão nos espíritos. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Essa parte, né, a gente até pega só elas, né? Ama, trabalha, espera. Espera, perdoa. Então, quer dizer, tudo isso fazendo, quer dizer, todos os momentos, né? Essa questão do caminho, né, dele ter saído do caminho e voltado para o caminho, isso dá tanta reflexão para a gente, porque tem a questão do deserto também. Antes, sem passar pelo deserto, você não vai chegar no caminho também, não. Ele só chega realmente, né? Você só consegue realmente algumas coisas. A ilha, né? A ilha que você chega é um caminho também. Né? Então, você tem várias questões dentro dos estudos que você vai pensando, né? O caminho do meio, os excessos, as, as, as imperfeições, tudo isso você vai conseguir chegar no caminho do meio, no equilíbrio, depois de você passar por todas essas questões. Antes disso, não adianta que você não... O Paulo, na segunda carta ao Timóteo também, ele fala, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. A questão da moderação aqui, né, assim, é uma lição muito grandiosa mesmo, porque ressaltando para a gente o equilíbrio, né? E mostrando também que a gente, que aí essa questão da moderação, né, é justamente o equilíbrio que a gente precisa ter. Mas aí também, aliado a isso, porque eu achei interessante quando ele fala, não nos deu o espírito de temor, mas de amor e moderação, né? Porque em algumas ocasiões também a gente recua, né, por medo. Então, o cristão, quando ele fala que entre as duas margens, né, e você ter que colocar os pés em contato com o solo, mostrando que você tem que ter essa atitude ativa em relação à vida, né? É o equilíbrio, mas é um equilíbrio em atividade, né? Buscando sempre, né? É a questão da pandemia. A pandemia, mais ou menos, é meio que um tapa para a gente sair da beirada e ir para o meio do caminho, né? É um alerta, né? Porque aí ele fala, por exemplo, que achei interessante falar assim, ó, nem a emotividade que transborda e que se somatiza, porque essa emotividade excessiva demais, o que ela vai fazer? Vai adoecer, né, o corpo. E nem a frieza, que vai traduzir uma indiferença. A indiferença também é terrível, né? É o extremo, né? Que é uma ausência de emoção, que leva a um desequilíbrio. Aí ele vai no livro Aulas da Vida, capítulo 13, Aflições excedentes. Então, uma das coisas que a gente tem essa angústia, né? Deixa eu ver o texto aqui. Aflições excedentes. Ele começa dizendo que umas coisas que nos angustia é não saber o limite entre a preocupação e a aflição. E não saber esse ponto de equilíbrio, né? Porque uma coisa é você se ocupar, você tem que se ocupar com alguma coisa, né? E aí ele tem dado muitos exemplos, porque para ele, quando ele estava gravando lá, está no início da pandemia, então as pessoas estavam assim, excessivamente preocupadas, com muito medo, com muitas questões por conta de toda hora assistindo, né? No começo foi terrível aquela questão de ficar vendo as estatísticas, quantos morreram, quantos não sei o que lá, e não tinha vacina ainda, então as pessoas estavam assim muito, realmente angustiadas, com um sofrimento muito grande. Então ele fala isso, que a gente tem que se ocupar, assim, você tá doente, você tem que tomar cuidado, você tem que se proteger, mas não ficar com exageros, né? Então, o texto diz o seguinte, aflições excedentes. Diante da orientação espírita que te esclarece, não te afastes da lógica a fim de que não te gastes sem proveito, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis. Quer dizer, você tem uma cota de energia, né, que você é capaz de suportar, que é o orçamento que ele está falando, o orçamento das próprias forças.
Se você excede essa cota, se você gasta mais do que você tem, essa é uma preocupação excessiva que vai se transformar num aborrecimento inútil. Diariamente batem as portas do além aqueles que abreviaram a cota do tempo que poderiam desfrutar na Terra, adquirindo problemas da desencarnação prematura. Então, muitas vezes, essas preocupações excessivas que a gente tem, que é o que fala ali no texto, acaba somatizando, vai para o seu perispírito para o corpo físico, e aí você perde uma energia, gasta uma energia e vai antecipar a sua desencarnação. Aí aqui ele tem mais uns outros textos, ele, por exemplo, assim, em toda parte transitam portadores de aflições excedentes. Não satisfeitos com as responsabilidades que a existência lhes impõe, amontoam cargas de sofrimentos imaginários. Aí tem várias questões que eles falam aqui, né? Por exemplo, aqui falam aqui, ó, os que são donos de uma casa sólida e adoecem por não conseguirem abatê-la de pronto a fim de reconstruí-la segundo os novos caprichos. Os que se aboletam num automóvel colhedor, mas inquietam-se por não poderem trocá-lo de imediato pelo carro de último tipo. Os que se sentam a uma mesa provida de 5 pratos diferentes e encolerizam-se por não encontrarem o quitute predileto. E aí ele termina, bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Felizes sim de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade, mas estejamos convictos de que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Quer dizer, isso é perigoso, né? Porque você começa a imaginar, a criar coisas que não são necessárias. E isso é falta de, é até um egoísmo, né? Porque você não enxergar o quanto você tem em relação a quantas pessoas que dariam tudo para ter aquilo, que você já tem. Mas você quer mais, né? É a ambição desmedida, muitas vezes, né? Que está falando aqui. Aí ele fala, No livro, ele fala que se você assiste uma palestra maravilhosa, mas está tão angustiado, tão preocupado com os seus problemas, que você não consegue se concentrar. Vem uma pessoa te visitar, te trazer uma boa energia, mas você não capta essa energia porque você está aflito com questões que às vezes nem são questões tão importantes. Pode falar. no livro Harmonização, tem uma leitura que complementa bem isso, que é uma frase de Jesus também, está em Mateus 34, 6,34. Não vos inquietei pelos dias de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, né? Então, aí ele chama atenção para a gente justamente isso. Que a gente acha assim, então, que se Jesus recomendou isso, é para a gente ficar ocioso e não fazer nada, né? Aí ele fala que, na realidade, não é isso. Ele recomendou Jesus que o homem não guardasse ansiedade nociva relativamente à comida, ao modo de trabalhar, ao vestuário e às questões acessórias. Ensinou que o dia, representando a resultante das leis gerais do universo, atenderia a si mesmo. Isso é incontestável. Então, o homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-te nas aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando e iluminando-se. De fato, a ave canta feliz, mas faz a sua casa. A flor adorna-se tranquila, mas atende aos desígnios de Deus. O homem deve viver confiante, mas atento em se organizar para a obra divina da perfeição. Então, quer dizer, em tudo, né, é a questão do equilíbrio, mas cada um de nós fazendo a sua parte, né? Sem essas aflições excedentes e sem as inquietações que a gente coloca aí no caminho. Ele dá um exemplo também que eu achei interessante, que quando ele fala que a aflição existe uma aflição no sentido do fardo que você deve carregar em benefício da humanidade, que aí seriam os mártires, né? Esse é aí que leva as bandeiras de esperança em lugares de sofrimento. E sofrem a perseguição, né? É pelo mal. Aí essa é uma aflição heróica. Por isso que Jesus diz no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os aflitos.
Mas a autoflagelação é desnecessária, prejudica o curso da nossa encarnação. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado. E ter essa medida tênue, né, do que é uma preocupação, o que é uma aflição, e o que é você simplesmente se ocupar com algo que é necessário. Esse equilíbrio mesmo, né, de você saber o que dá para você fazer. Eu acho que eu penso muito nisso também, assim, ó, dá para eu resolver? Vou tentar, vou resolver. Não dá? Não dá. Né? Você também não pode tentar, Entregar para mesmo, a obra dele, né? que é a obra de Senhor. Deus, né? Quando a gente tenta resolver tudo, na realidade a gente tá se colocando, né, no lugar dele, né? E na realidade ele apenas é aquela diretriz, né, que a gente tem que seguir no meio ali dentro do equilíbrio. Mas É, quando eu quero resolver tudo, e acho que aí eu me coloco no lugar de Deus. Aí também é um porque tem a sua erro. parte, tem a parte de Deus e tem a parte dos outros. Que você também não pode ficar querendo fazer a parte dele, dos outros, todo mundo. Você faz a sua e o outro também tem que fazer a parte dele. E os espíritos falam muito isso em Reino Medínico, né? Ah, nós fomos lá e fizemos o que foi possível, mas ele também tem que fazer a parte dele. Então, se cada um fizer a sua parte, vai dar tudo certo, né? E aí ele vai Agora lá ele no vai para o livro Calma, Calma, né? capítulo 28, mantendo a serenidade, beleza? Consideramos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertencemos na Terra, como já se dispõe no mundo de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Sabemos que nada sucede sem permissão da divina providência, mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina que nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano em nossa condição de espíritos responsáveis. Saibamos arredar de nossa influência espiritual o que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros. Se ouvistes algum apontamento desagradável ao redor da pessoa determinada, assume a função de extintor do comentário infeliz, porque a transmissão de conhecimento desse naipe não tem qualquer significação construtiva. Diante de um amigo que se queixa deste ou daquele parente, não comuniques ao parente acusado o desabafo havido, porque apenas agravarias uma guerra familiar que adia indefinidamente a comunhão daqueles que nascem nos mesmos laços de consanguinidade para o aprendizado da união fraternal. Não dramatizes os próprios problemas, para não difundir impressões exageradas de temas negativos capazes de prejudicar a muita gente. Abstém-se de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e esquecê-los. Se tiveres algum pressentimento ou algum sonho, vislumbrando ocorrências infelizes, silencia e ora, pela paz dos que estejam incluídos em tuas impressões, porque a espiritualidade maior te permite esses informes precisos para que ajudes a atenuar o mal ou extingui-lo, e não para que lhe favoreça a expansão. Recorda, em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Isso aí é muito sério, né? Porque igual assim, a gente exagera nos nossos problemas, exagera nos comentários, e a gente se esquece que nós somos responsáveis pela sugestão mental que a gente lança no outro, né? Então, a gente vê até em termos de espíritos, assim, que às vezes a pessoa tem uma determinada intuição a respeito de algum problema que possa acontecer com o outro, né? Mas isso nos é dado, como a leitura falou, para que a gente possa auxiliar. E às vezes a pessoa faz o quê? Ela se antecipa, agrava, aumenta, né? Não se contém na linguagem, fala o que não devia fazer, trazendo mais angústia, mais Isso tudo, o preocupação. grande problema disso tudo é a questão do clima que cria em torno disso tudo, porque a gente vive, né? Eu lembrei de uma
uma palestra que eu assisti há pouco tempo da Angélica Costa, que fala da lei de ação e reação, e do destino, do livre-arbítrio e da fatalidade. Então, ela fala o seguinte, que a gente está sempre sujeito a essas leis de ação e reação, né? Tanto no campo material, quanto no campo espiritual e no psíquico. E a gente está tudo entrelaçado, numa rede universal mesmo, que mantém o equilíbrio das coisas, dos seres, dos mundos, e os seres espirituais, entre elas, essa lei de ação e reação. Então, ela fala o seguinte, ó, ela fala muito do livro Mecanismo da Mediunidade, que nesse livro fala muito sobre as ondas, sobre as afinidades, né? Então, ela fala assim, cada alma vive e respira na atmosfera mental que estabelece para si mesma, em qualquer distrito do universo. Então, você tem a sua onda mental, você tem a sua afinidade, você tem a sua identidade de onda, né? Então, os espíritos deixam claro isso, que a nossa mente tem um poder criativo, que além de criar, além de ter esse poder criativo, ela tem o poder de manter essa criação. Então, a mente consegue dar vida e manutenção, consegue injetar uma força, uma intensidade, uma direção a todas as suas criações mentais. Nós somos uma centelha divina, né? E nós herdamos do Criador essa potencialidade criativa, nós temos esse potencial. As forças do universo vão se movimentar num plano maior e nós também somos capazes de gerar essa... Aí eles falam da forma pensamento, né? Você tem esse poder de harmonizar ou desarmonizar o cosmos. Diante desse lançamento de clima mental e de ondas vibratórias, você pode dar nutriente ou interromper um percurso de uma onda, né? Certo que todos nós vivemos o quê? Num clima mental que criamos. E nós estamos entrelaçados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo que a gente cria em termos de pensamento, eu lembrei daquela fotografia do pensamento, né? No livro, acho que é no Obras Póstumas, que ele fala, quando você pensa que matou alguém, na sua mente você já matou, você já viu o cadáver. Então, você já criou, você fez uma forma de pensamento ali, né? Então, ele fala assim, olha, isso faz com que haja a criação de um clima mental familiar dentro do lar. Embora cada um tenha a sua onda autônoma, individual, o conjunto da casa, do local, da casa espírita que você frequenta, da coletividade de uma raça que a gente está, da raça humana, a gente tem essa onda coletiva do nosso próprio processo evolutivo do planeta, e com isso a gente vai nutrindo, vai criando e vai vivendo aonde? Nessa atmosfera mental que é criada por quem? Por todos nós. Mas cada um tem o seu, né? Ele fala assim, ó, no livro Mecanismo da Mediunidade, muito embora cada um tenha a sua tônica mental, a sua onda preferida, que caracteriza a sua individualidade, temos também uma tendência, por não sermos suficientemente fortes para criar uma onda mental característica nossa e nutri-la. Então, no nosso estágio evolutivo, o que é? É normal que a gente siga essas tendências, essas ondas mentais coletivas, que lá no livro ele chama de ondas de massa. Elas sempre vão tentar nos direcionar para caminhos diferentes daquilo que a gente é a nossa essência. É onde a moda, por exemplo. Está na moda seguir o fulano de tal, aí vem, por exemplo, uma dieta, né? Aí a roupa tá na moda usar uma cor, está na moda usar um E às babado vezes você vai diferente. seguindo até sem reflexão a respeito disso, né? Porque você está sendo alimentado pela onda, porque Porque você tem a você sua deixou o faixa. campo mental Abrir aberto a que a influência fosse para que a maior, né? influência, porque aí o que vai dar o quê? É a média, né? Então a Eu não gente vou recebe. lembrar, Rita, a expressão ontem daquele trabalho que o Tadeu postou para nós sobre a psicologia positiva, né? Eu vou assistir também, foi bem É legal. justamente, ele falou muito sobre isso, né? Sobre a capacidade mental e o quanto você seria capaz, né, de, através dessas ondas, né, você interfere em todo o processo. E aí ela ainda fala o E seguinte, sofre influência, né? a propaganda, a mídia, né, as propagandas trabalham justamente com isso. Elas estudam o poder mental
e a facilidade que uma mente é capaz de absorver o convite de uma outra mente, né? E começar a respirar na onda mental sugerida. Então, tem até acho que o Tarcísio que conta isso, que teve uma época, porque quando você faz um filme, a pessoa tem aqueles quadrinhos, né? A pessoa enxerga, você enxerga tantos quadrinhos. Tem um que fica, que eles podem colocar oculto. Então, acho que eles colocavam nesse que a gente não percebe muito, mas que fica na memória, a palavra Coca-Cola. E as pessoas saíam do cinema já com vontade de beber Coca-Cola, e na porta do cinema foi colocado uma coisa de pegar Quiosque. Coca-Cola automática, entendeu? Quer dizer, isso é até proibido de fazer agora, porque é uma indução mental, né? E hoje, com o problema das redes sociais, né, a maneira como eu alardeio as questões, né, e eu vou impactando o outro de uma maneira muito grandiosa. É aquilo que a gente fala, né? Você entra para ver determinado assunto. Até a gente, em termos de estudo, você está procurando um estudo. De repente, num cantinho assim, aparece alguma coisa Não, piscando, já eu, te abrindo o seu campo visual, e de repente você segue aquilo que você explicou, né? Que você quase foi, não, fez uma viagem. eu quase fiz uma viagem. Por quê? Quando o Aloysio falou que o caminho era de Jerusalém a Jope, eu lembrei que Jope era o porto, né? Onde o Jonas saiu para poder. Aquela história do Jonas, da baleia e tal. Aí eu entrei num site para ver onde é Jope. Nisso tinha lá onde umas fotos bonitas de Jope e tal, que tem até uma na frente da cidade, assim, em algum lugar, tem uma baleia, sabe? É até legal. Aí aquilo me encantou, eu comecei a olhar. Aí o site, por fim, sem eu perceber, era uma agência de viagens para viagens assim sagradas, assim consideradas, sei lá, sacras, sei lá, uma guia É sacra, lugares sagrados, né? lugares sagrados. E aí ia lá no lugar, aí com passagem por Roma, né? Aquele trecho ali, né, mesmo, né? Aí eu fiquei assim, nossa, que legal, eu já quase fiquei, não, você não vou mentir, não, eu fiquei com vontade de ir mesmo, sabe? Falei, aí quando eu derreti, eu falei, o que você está fazendo aqui? Você está estudando, estudinho, e está falando que é para você andar no meio do caminho, você já saiu do caminho, não saiu do caminho legal. Agora, você vê, aí no livro do Mecanismo da Mediunidade, ele fala assim, ó, o ser humano, nos tempos de agora, tem um grande desafio: manter a sua onda mental própria e individual. Cada um de nós, a irradiação do poder divino, a centelha divina, acumulou, colecionou durante o seu percurso evolutivo alguma tendência, uma habilidade específica, um interesse muito forte, um impulso que fez com que cada um de nós tenha uma tonalidade mental. Então você tem a sua, mas é resultado de quê? De 10, 15 encarnações atrás? Aí tem as coisas boas e as ruins, né? Embora vivamos na atmosfera mental do universo, particularmente na atmosfera mental daqueles que convivem conosco, que falam o nosso idioma, convivem conosco e estão próximos a nós. Então, para você manter esse é um grande desafio, né? Viver segundo a nossa onda mental, aquela em que acreditamos e que nos faz ser o que nós somos. É a que indica o caminho para aquilo que nós desejamos ser. Então, o espírito, ele é constrangido a viver no centro da sua criação. E a gente cria, nutre e desenvolve uma entidade, né? Uma personalidade. Os nossos pensamentos passam a ter vida própria e têm uma força incrível, capaz de quê? De influenciar. Então, a gente está sempre influenciando uns aos outros. Sempre haverá aquele nosso interesse, a nossa tônica central. Mas a gente está mergulhado e constrangido a viver dentro dessas criações, mas somos convidados também, mas também somos convidados pelos espíritos, pelas ondas mentais superiores, né? Que também ficam
ininterruptamente e frequentemente, né? Para que a gente identifique qual é a fonte espiritual da vida, né? Então, as nossas criações ainda são muito acanhadas. A gente ainda tem momentos breves, né, de vivência, de ondas mentais superiores, que são os produtos das mentes que estão afinizadas com o pensamento de Cristo. Mas elas são o quê? São rompidas pela nossa ignorância, pelo nosso empobrecimento, né, que a gente, pelas nossas distrações e pela nossa afinidade com as coisas mais inferiores. Mas você vê como é que tudo depende do quê? Da sintonia, né? Tudo é sintonia, né? O que é que você vai fazer? O que é que você vai escolher? Que caminho você, por que caminho você vai trilhar? Se você vai afinizar e se você, até que ponto você vai deixar que a sua identidade mental seja corrompida e você vá seguir. Que está numa moda, né, seguir as pessoas. Ah, você segue quem? Não sigo quem, né? Vamos seguir o Cristo, né? Que ele a gente sabe que é bom, né? Ele é o caminho, né? Ele é o caminho, né? E a responsabilidade, né? Se a gente está influenciando o outro negativamente, né? E aí, ontem eu me lembrei da questão, né, que ele falou. Imagine a vibração toda, a gente vai influenciando o planeta. Se a gente vai se deixando envolver por essa toxicidade que está aí, né, no mundo, quanto que a gente está contribuindo para que o planeta, né, fique uma coisa ruim. Agora, do mesmo modo que se a gente mudar de postura, o quanto que a gente pode contribuir, né, para o bem se espalhar. E aí agora ele vai estudar aves, né? Isso. O que seriam as aves? As ideias e E troca a sentimentos palavra aves por veneno, né? por nossos, né? A autossabotagem, os nossos impulsos negativos do passado, né? Ele explica do medo, né? O medo foi útil em determinado momento, né, do processo evolutivo. Mas hoje ele já não pode nos dominar, porque a gente tem a razão para controlar tudo isso, né? Essas Você vê como no experiências começo, né, que a civilizatórias. gente está gravando lá no começo, como no começo da pandemia o medo, a gente Dominou. sentia ele no ar, né? A gente quase dava para pegar. Agora já melhoramos bastante, mas na época que ele está gravando, ficou uma coisa assim, bem difícil de você sair disso que a gente acabou de explicar, de você sair de um ciclo de. Eu tenho uma funcionária aqui que ela tem uma sensibilidade, ela fala assim, eu ando na rua, parece que tá assim, que a natureza tá triste, que tá tudo assim, apavorado, sabe? Ela sentia aquele medo no ar, sabe? O medo, a tristeza, as apreensões, né? As ondas mesmo, né? Ondas negativas que a gente vai criando e vai se afinizando e isso tudo vai se entrelaçando, que é o que fala o texto, né? Aí ele vai lá no livro, né, Religião dos Espíritos, capítulo 30, Veneno. Aqui, ó, corrosivo no coração, a surgir do conúbio entre a revolta e o desânimo, tisna um manancial da emotividade e sobe a cabeça em forma de nuvem. E chegado ao cérebro, transfigura o pensamento em plasma sutil de lodo, conturbando a visão. Olha que sério, gente. Plasma sutil de lodo, conturbando a visão que se envolve em clamoroso desequilíbrio. Aí ele fala, né? Guardai-vos, pois, assim, no clima luminoso do serviço constante, amando e perdoando, ajudando e aprendendo, porquanto esse veneno que corrói a alma humana, dela fazendo, enfim, triste charco de trevas, chama-se pessimismo. Então, ele fala que o pessimismo, né, é uma alucinação do psiquismo, né? Que a gente se deixa levar pelo medo, passa a deixar o pessimismo dominar, ver tudo com um olhar negativo, né? Essas pessoas que acham, não tem jeito, mas não dá. Então, a gente tem que combater isso o tempo todo, né? Até em nós, para que a gente não influencie os outros. Eu lembrei do estudo que eu fiz com o capítulo 2 do livro Jesus lá, que é justamente isso que está acontecendo, que a sogra de Pedro vem falar para Jesus, ah, não, no começo do casamento é tudo maravilha, tudo são flores, depois tudo é espinho, fica tudo difícil.
Então, ela está com aquela ideia fixa, né? Que ela é, assim, a mulher mais perfeita do mundo e que o mundo e que o resto das pessoas é que são o problema, né? As questões. Então, aquilo está enfranhado, né? O que ele fala aqui, ó. Ele está dizendo que essa emoção do pessimismo sobe ao cérebro, reconfigura e vicia. A pessoa fica viciado para ela, na mente dela, na visão dela, que é onde a gente tem que também a gente tem que ter essa empatia de enxergar que ela está vendo desse jeito, não tem solução, não tem jeito, aquilo, as pessoas são assim mesmo, não tem jeito, está tudo errado, não tem conserto. Então, você tem uma pessoa assim, você tem que pelo menos ir tentando falar com ela no sentido dela perceber que é assim mesmo, né? Que as dificuldades existem, mas que a forma com que ela vai reagir, né? Que no caso da sogra de Pedro, Jesus vai dar o exemplo das lentilhas que cozinha, né? E que o lar é o quê? É o fogo, né? É o fogo que vai cozinhar essas lentilhas e que as lentilhas vão ficar saborosas, por quê? Depois, mas primeiro vai ter que cozinhar. Ele fala do cadinho, né? Do cadinho santo, que ferve, que derrete até metal para depois você colher alguma coisa. Então a gente tem que entender isso, né? Que a pessoa às vezes a pessoa tem uma mania de perseguição constante, que ela fica pensando que está todo mundo contra ela, aí ela perde o equilíbrio, né? E vem essas reações de medo, de insegurança. No Livro dos Espíritos, na questão 799, tem uma frase na resposta dos Espíritos interessante. A pergunta é a seguinte: olha, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso, né? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com essa frase que eu boto entre aspas, olha, fazer com que os homens compreendam onde está o seu verdadeiro interesse. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Nós estamos interessados na compreensão de que somos espíritos imortais, né? Ou a gente ainda está se deixando levar? Porque se a gente conseguir manter essa ideia de que somos espíritos imortais em processo de aprendizado, né? Quando a vida futura não estiver mais encoberta pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente, destruindo os preconceitos de caças de cor. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então, quer dizer, a gente buscar, né, qual é o nosso real interesse e, a partir daí, caminhar junto a esse interesse, não perder de foco. Eu sou um espírito imortal, então, como espírito imortal, qual é o meu caminho? E é o único, gente, não existem outros. A gente não tem mais como ficar à margem. É o próprio Jesus, né, mencionando que ele é o caminho, a verdade e a vida, e a gente ter esse foco dentro disso aí, né? Sem essa alucinação do psiquismo, sem ficar se deixando distrair, né, por aquilo que está à beira do caminho. Aqui no tempo, deixa eu ver. Aqui eu vou escrever, tem uma mensagem do Bezerra de Menezes que chama unificação. Até o Haroldo usou no estudo de Êxodos. Ele fala o seguinte, por exemplo, que o serviço de unificação em nossas fileiras é urgente, mas não apressado. Aí parece que uma coisa, se o negócio é urgente, uma traga a outra, uma coisa é outra. Mas ele fala, é urgente porque define o objetivo a que devemos todos visar, ou seja, o caminho, né? Mas não apressado, porquanto não nos compete violentar consciência alguma. Então ele fala assim, seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado, a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Ensinar, mas fazer. Crer, mas estudar. Aconselhar, mas exemplificar. Reunir, mas alimentar.
Nós falamos em provações, sofrimentos, mas não dispomos de outros veículos para assegurar a vitória da verdade e do amor sobre a terra. Ninguém edifica sem amor, ninguém ama sem lágrimas. Aí o trecho interessante que acho que até o Haroldo fala é esse aqui, ó, que o Bezerra vai falar. Somente aqui na vida espiritual vim aprender que a cruz do Cristo era uma estaca, que ele, o mestre, fincava no chão para levantar um mundo novo, para dizer-nos em todos os tempos que nada se faz de útil e bom sem sacrifícios, morreu nela. Espezinhado, batido, enterrou-a no solo, revelando-nos que esse é o nosso caminho, o caminho de quem constrói para cima, de quem mira os continentes do alto. Então ele termina assim, ó, em cada templo, o mais forte deve ser escudo para o mais fraco, o mais esclarecido a luz para o menos esclarecido, e sempre, sempre seja o sofredor o mais protegido, o mais auxiliado, como entre os que menos sofram, seja o maior aquele que se fizer o servidor de todos. Sigamos para frente buscando a inspiração do Senhor. Quer dizer, o caminho, e é interessante, você, além de você estar andando no caminho, você tem que estar olhando e trazendo, né? Porque os espíritos, que a gente falou semana passada, os espíritos que conseguem, eles não ficam lá, eles voltam para ajudar a gente. Então, a gente tem que ter essa noção que do mesmo jeito que tem você estando dentro dessa sua vibração mental que lhe é própria, você tem aqueles que estão te puxando para trás, mas também tem os que vieram te buscar para levar para frente. E é nessa e fica por nossa conta com qual que a gente vai, para qual que a gente vai estender a mão, que é a questão da lei de ação e reação. Porque não existe um determinismo completo, né? Algumas coisas são determinadas, mas nem tudo. Hoje, até nos estudos do Haroldo, ele fala a diferença de profecia e promessa. A profecia é como um pai falando assim, ó, menino, se você não estudar, você não vai passar de ano. Mas se ele estudar, ele passa. Então, a profecia é algo para não se acontecer. Agora, a promessa não, a promessa é diferente. A promessa é algo que vai acontecer. Você promete, tem que cumprir. Mas a profecia, eu achei interessante, que eu nunca tinha pensado nesse sentido. A profecia, ela é feita para não acontecer. É um alerta, né? Para você falar, olha, do jeito que está indo, vai para esse caminho. Mas você pode mudar esse caminho. Né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, que perde um dedo, né? Por merecimento, às vezes pode ser que ela fosse perder a mão inteira. Então, existem muitas histórias na doutrina que contam isso, né? Vai trocar de livro agora, Vinho de Luz? O Vinho de Luz, ele fala dessa citação mesmo, de Mateus 6:31, né? Não andeis, pois, inquietos, Jesus, né? Na leitura aqui, o Emmanuel está falando, o que ele pede da gente é apenas o combate ao pessimismo crônico, né? Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Porque Jesus, o tempo todo, ele tinha esse otimismo, né? Ele fazia, o tempo todo, ele fazia a promoção das pessoas, né? Em qualquer situação, ele não via o lado negativo, ele via sempre o positivo, era o otimismo mesmo. Então, olha, na terra, Jesus é o Senhor, que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. Olha só, gente, é tão sério, né? Tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. Então, ele está ali, pacientemente esperando que a gente mude de postura, né? A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Então, a gente apenas está começando, né? Mas, mesmo começando, a gente tem que fazer o quê? Combater esse pessimismo crônico
que está invadindo todos Você sabe nós, que né? eu fiz uma pesquisa no livro Boa Nova, que você abre o PDF, dá para você pesquisar, né? Sabe quantas vezes tem a palavra bom ânimo só no livro Boa Nova? 52 vezes. E 19 vezes a palavra serenidade. E Boa Nova é Boa Nova mesmo, né? Só o livro, só o capítulo 8, né, que é bom, já chama bom ânimo, né? Se você estiver desanimado, você lê aquele capítulo. Aquilo é capítulo, não é nem o livro, não, é o capítulo de cabeceira de qualquer um. Porque aquela conversa de Jesus com Bartolomeu não tem para ninguém, né? Reanima qualquer um. Então, é que ele fala, né? Que a gente não pode se prender no negativismo, no pessimismo, né? Nessa noção sombria de existência, né? Esse cristianismo, se fosse um cristianismo doente, é humano e não divino. Né? Quer dizer, não existe um cristianismo sem esperança, sem alegria, sem bom ânimo. Então, a gente tem que estar sempre nessa positividade, né? Jesus falava, né, para os discípulos olharem para o céu, os lírios do campo, né, e deixasse a cada dia o seu mal, e não se preocupar com o mal do dia seguinte, né? No Ele, Fonte Viva também tem um capítulo 134, chama Busquemos o Equilíbrio. É uma citação também de João, né, 2,6. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. Eu vou ler só um pedacinho que a gente já está no final, provavelmente também você tem mais leituras para não ficar, né? Olha, atendamos ao modelo divino que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário, que vale por leviandade perigosa. Gente, olha só, quando a gente cai nesses extremos, né? É uma leviandade perigosa, o que Emmanuel fala, né? Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço arrasando-o. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Então, é o equilíbrio com Jesus, sempre. eu só tenho, mas vou fazer mais uma pequenininha aqui, do livro Cartas do Coração, Façamos Luz Espiritual. E diz assim, de modo geral, todos nós, no mecanismo de recapitulações das experiências terrestres, somos reconduzidos a condições difíceis do aprendizado, valorizando a responsabilidade, o livre-arbítrio e a razão, que menosprezamos em outra época. Dizendo, a gente é reconduzido, a gente está voltando para recapitular. Entretanto, apesar da concessão divina do retorno à luta benéfica, precipitamo-nos em despenhadeiros diversos, à distância do caminho que o Pai nos traçou, mobilizando divinos mensageiros de seu amor. Quer dizer, você vem, você reencarna com uma missão, com uma bagagem, com todo amparo, com os amigos espirituais, mas aí você, por rebeldia, por não afinizar com eles, você acaba saindo do caminho. Não obstante o cuidado incessante do Senhor, não temos sabido manter o equilíbrio indispensável entre as margens do caminho reto. Sobram-nos raciocínios contundentes e escasseia-nos sentimento divino para compreender a posição dos que caíram ao longo de penosa iniciação à vida superior, doentes da alma e aflitos do coração. Quer dizer, a gente até aprende, né? Conhece, estuda, mas não tem o sentimento. Toda a cautela se requer na preparação de caminhos por parte dos discípulos modernos. O campo da experiência está exigindo maiores recursos de iluminação para o sentimento. Instalemos a ponderação no centro de nossos pensamentos e sigamos o Mestre Divino nas múltiplas circunstâncias que nos assinalam a luta. Então, eu vi muitos textos falando aqui, nesses tempos modernos, tudo está aí para distrair a gente, como tem coisa para distrair, para te tirar do caminho. O discípulo deve e pode refletir a vontade do Senhor, executando-lhe as lições a cada dia.
É para esse esforço que os espiritistas do Evangelho são atualmente chamados, no desdobramento do qual recebemos mais elevadas cotas de auxílio das esferas superiores. Então, a gente tem amparo, eles estão aí, né? Mas a gente que está aí sendo facilmente, né, induzidos, sugeridos, a gente aceita sugestões e acaba ficando à margem do caminho, para as aves levarem. Né? Basicamente é isso que está falando. Tem mais um pequenininho aqui do livro Opinião Espírita. No finalzinho ele fala assim, ó, todos encontramos aqueles que se valem das nossas possibilidades de informação e esclarecimento no tocante às verdades do Espírito. Entretanto, para agir acertadamente, recordemos o exemplo dos instrutores da vida maior nos primeiros dias do cristianismo. Tolerar acessórios sem transigir com o essencial. Dosear a verdade sem estimular a mentira. Amparar o bem sem encorajar o mal. Compreensão nobre, mas equilíbrio sempre. Bonito, né? Ele termina, né, dizendo isso, ó, se a palavra do Cristo nos encontrar nesse clima de desespero e angústia, estaremos refratários a ela e vamos perder o benefício e, pior, a oportunidade. Porque eu achei grave isso, né? E além de você perder o benefício, você perde a oportunidade. De quê? De fazer certo, tanto para você quanto para a humanidade. Isso tudo o que me deixou muito claro nesse estudo foi essa questão de como você, quando você sai do seu centro e da sua personalidade, do que você cria e mantém, passa a ser influenciado pelo que o outro está criando e tentando manter e modificando toda uma estrutura, né? Essa questão da física quântica, né? Qualquer coisinha que você fizer aqui agora está mudando todo o universo. Então, você está afinizado com tudo. Se você está triste, você está afinizado com toda a tristeza do universo. Né? Então, vamos ficar alegre, né? Vamos afinizar com a alegria. Bem melhor, né? Você se sente melhor e faz o mundo melhor. É isso que a gente tem que entender. Mas a gente acaba que escorrega, né? Vamos finalizar? Está na hora. Vamos. Então, meus irmãos, chegamos ao final de mais um, né, dos nossos trabalhos. Gratidão a Deus pela oportunidade, né, de estarmos aproveitando esses momentos para estudar o seu Evangelho, para que a gente não se transforme em viajantes à beira do caminho. Que as bênçãos que usufruímos na noite de hoje possam se estender a todos os nossos irmãos que ainda se encontram perdidos, desorientados, para que eles também possam, né, ter essa vontade de mudança, de renovação, bom ânimo, esperança e otimismo. E para finalizar, eu vou deixar uma frase de reflexão que é da Maria Dolores, que eu achei muito oportuna em relação ao trabalho. Que Jesus possa nos inspirar para que essa frasezinha, né, faça parte das nossas reflexões da semana. Com as próprias ações que fazes e arquitetas, tens o ensejo feliz das orações concretas. Muita paz para todos nós. Até semana, se Deus quiser, para todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Ficamos com Deus.